gente, tudo bem? Aqui é o Joso, seu amigo aqui do canal Agora Você Sabe. Olha o lugar que eu tô, bacana pra caramba. É o Centro de Divulgação de Astronomia, o chamado Observatório da USP. O observatório, o nome oficial, Dietrich Schill. O Observatório da USP. Um local super legal para você que quiser aprender sobre conceitos de astronomia, onde a gente aprende vendo as coisas. Nós temos equipamentos aqui que nos mostram como é que funcionam vários eventos astronômicos. É um local legal para você vir se divertir e aprender ao mesmo tempo. Eu vou mostrar algumas coisinhas aqui do que é apresentado, de como é que funcionam alguns projetos que são apresentados aqui no Observatório Dietrich Schill, Observatório da USP. Vamos lá? Bem, como eu falei, eu vou mostrar algumas coisas para vocês aqui do observatório. Essa daqui é a Carol. Olá, pessoal. Nossa colega aqui, que a gente está toda sexta-feira desenvolvendo um projeto aqui no observatório, e a Carol vai mostrar algumas coisas daquilo que a gente vai e apresenta para o pessoal que vem aqui conhecer o observatório. Beleza? Olá, pessoal. Meu nome é Carol, tá? Sou monitora aqui do observatório. Aqui é o nosso projeto, tá? A gente está participando de um projeto que chama O Jardim do Céu na Terra, tá? Então, a gente tem vários dispositivos, tá? Localizados na parte externa do observatório, tá? E alguns lá na parte interna que fazem parte do nosso projeto, tá? Então a gente vai dar uma conferida em cada um deles, tá? De maneira rápida para vocês conhecerem um pouquinho aqui da nossa rotina. Então, esse é o nosso sistema solar em escala, tá? Esse primeiro totem, tá? É o totem do Sol, tá? Tem até o símbolo, tá, dele aqui em cima. Aqui algumas características do Sol, tá? Como, por exemplo, a temperatura da superfície, tá? Que é em torno de 6.000 graus Celsius, tá bom? Temperatura do núcleo em torno de 15 milhões de graus Celsius, tá? Todos esses totens estão de acordo com o tamanho, tá? E a distância ao longo de todo o campus aqui da USP, tá bom? Então agora a gente vai dar uma olhadinha em todos os outros até mais. Então, o próximo totem que a gente consegue encontrar aqui é esse de Mercúrio. Aqui, pessoal, o Mercúrio não é essa bola aqui. Isso é só o acrílico onde ele está. Mercúrio é esse pontinho bem pequenininho, tá? Ele é muito pequeno se comparado com o Sol, tá? Mas é o planeta mais próximo do Sol. Aqui também possui algumas características de Mercúrio, tá? Como a temperatura média dele, que é de 250 graus Celsius, tá? Ele não tem atmosfera. Ali em cima a gente também tem o símbolozinho dele, tá? Geralmente esses símbolos, eles são por causa das mitologias greco-romanas, tá? Vênus está aqui dentro desse acrílico. Ele é um pouquinho maior que Mercúrio, tá? Próximo do Sol ele é bem pequenininho, tá? Aqui a gente tem algumas características dele, tá? Como, por exemplo, a temperatura média de 447 graus Celsius. É um pouco estranho, né? Porque se Mercúrio é o planeta mais próximo ao Sol, ele deveria ser mais quente, porém não é, tá? O planeta mais quente, tá? É Vênus. Por quê? Tá? Na atmosfera de Vênus, ele consegue reter muito dióxido de carbono, tá? Isso faz com que nesse planeta tenha muito efeito estufa e retém o calor, tá? Isso faz com que Vênus tenha quase que o dobro da temperatura de Mercúrio, tá? Mesmo Mercúrio estando tão próximo do Sol, tá? E Mercúrio não consegue reter a atmosfera por estar tão próximo ao Sol, ok? Aqui em cima a gente tem o símbolo de Vênus, tá? Que é o símbolo da mulher, tá? Baseado também na mitologia greco-romana. Vênus é a deusa do amor, ok? O próximo totem é o da Terra, tá? Aqui no caso aqui a gente tem, dentro desses acrílicos, a Terra e a Lua, tá? Vocês podem perceber que a Terra tem quase o mesmo tamanho que Vênus, tá? Eles são
planetas de tamanhos bem parecidos, tá? E a Lua tá bem pequenininha em relação à Terra, tá? Aqui a gente tem algumas características do planeta que a gente vive, tá? E o único que tem vida, por enquanto, no nosso sistema solar. Então a temperatura média dele é em torno de 22 graus Celsius, muito diferente de Mercúrio e Vênus, por exemplo, ok? Aqui em cima a gente tem o símbolo da Terra, tá? O próximo, tá? E o último que a gente vai mostrar nesses vídeos é Marte, tá? Porque como eu expliquei, tá? Os outros planetas estão espalhados ao longo do campus, tá? Aqui, então, a gente tem Marte, tá? Marte está dentro desse acrílico, tá? Também pequenininho, tá? Marte tem em torno da metade do tamanho da Terra, tá? Por isso que é menor que Vênus e menor que a Terra, tá? Porque os dois têm tamanhos bem parecidos, tá? E Marte é conhecido por ser um planeta vermelho, tá? Sangue, nos lembra sangue, tá? Por isso que é, na mitologia, conhecido como Deus da Guerra, tá? Na superfície de Marte a gente tem muito dióxido de ferro, tá? Que é a nossa conhecida ferrugem, por isso a coloração do planeta, ok? Aqui a gente tem algumas características de Marte, ok? A temperatura média dele chega em torno de menos 46 graus Celsius, porque lá faz muito calor e muito frio, então tem temperaturas muito bruscas, ok? Aqui em cima a gente tem o símbolo de Marte, que é o deus da guerra, e no caso também é o símbolo do homem, ok? Do gênero masculino. Aqui, esse dispositivo que eu vou apresentar para vocês chama Totem Lunar, tá? Se vocês forem reparar, a gente tem as 4 fases principais da Lua, tá? E aqui a gente tem um S representando o hemisfério sul, sendo que do outro lado a gente tem um M representando o hemisfério norte, ok? Então, primeiro, daqui do hemisfério sul, tá? A gente consegue perceber as fases da Lua, tá? Essa é a Lua nova, depois da Lua nova é a crescente, tá? Em que ela forma um C, a face brilhante no céu. Aqui a Lua cheia, tá? Toda brilhante. E aqui a minguante, tá? Minguante ela forma um D no céu, tá? Com sua parte iluminada. Porém, esse dispositivo tá aqui para explicar que isso só vale para o hemisfério sul, tá? Se a gente vier aqui no hemisfério norte, tá? Isso vai se inverter, tá? Ainda continuam sendo as mesmas luas, tá? Mas se a gente viajar, por exemplo, para o Canadá ou para os Estados Unidos, a gente vai ver a lua minguante formando um C no céu, tá? A cheia a gente vê igual. A crescente a gente vê agora como se ela formasse um D no céu, tá? E a lua nova a gente não consegue ver ela no céu, tá? Somente nos eclipses solares. Então, pessoal, esse é um dispositivo que chama-se Hemisfera Armilar, tá? Não é um parquinho de criança, tá? Para brincar, como vocês devem estar pensando, mas é um dispositivo aqui do observatório para a gente aprender mais alguns fenômenos astronômicos, ok? Então, semisfera, por que esse nome, tá? Porque era para ser uma esfera completa, mas é como se metade dela estivesse aqui enterrada na Terra, ok? Esse arco preto, tá? Tá representando o polo celeste sul, tá? A projeção dele para baixo da Terra, tá? Encontra o polo celeste norte, tá? E os polos celestes são os nossos pontos cardeais projetados no espaço, ok? Esse arco tá representando o nosso zênite, tá? O zênite é o ponto mais alto que pode ser alcançado no céu, ok? Tá? Então, se vocês quiserem saber um pouco mais, vem nos visitar. Então, aqui hoje a gente vai ver o fenômeno da paralaxe,
né? Mas o que é isso, tá? É um fenômeno físico, tá? Por exemplo, se a gente esticar um dedo, tá? À frente dos nossos olhos, tá? Fechar o olho direito e observar apenas com o olho esquerdo, a gente vai ver o dedo em uma posição, tá? Mas se a gente inverter isso e agora fechar o olho esquerdo e abrir o direito, tem-se a impressão de que o dedo se moveu, tá? Quando na verdade ele estava parado no mesmo lugar, tá? Esse é basicamente a explicação do fenômeno da paralaxe, tá? É a explicação mais básica que a gente tem, tá? Mas através desse fenômeno, tá? A gente pode, por exemplo, calcular a distância de estrelas, tá? A gente tem aqui que é a constelação de Órion, tá? No caso, a gente vai ter aqui no observatório a constelação de Órion em 3D, ok? Esse é o dispositivo que mostra a nossa constelação de Órion em 3D, ok? Então, olhando aqui no meio, a gente tem as três marinhas, tá? Que é a Alnitak, Mintak e a Alnidan, ok? Todas elas significam basicamente o cinturão de Órion, ok? As outras estrelas formam o desenho do Órion, o caçador na mitologia, tá? Só que aqui ele está numa configuração de ponta-cabeça, tá? Então as pernas dele estão para cima, a cabeça vem para baixo, tá? E as três Marias formam o cinturão de Órion, tá? E a gente também tem Io, tá? Na constelação, que é uma estrela vermelha. Você vai ver que as estrelas, elas não estão alinhadas como a gente costuma ver a partir da Terra, ok? Elas estão em outras condições e não formam o desenho do conhecido caçador. O dispositivo que eu vou mostrar agora para vocês é um da constelação do Cruzeiro do Sul, tá? Típica aqui do hemisfério sul, ok? Então, nessa constelação, tá? A gente tem a visão no nosso céu noturno como se formasse uma cruz mesmo, tá? A gente tem um dispositivo aqui que mostra ela em 3D, tá? Se você pisar aqui, tá? Se o observador pisar aqui e olhar entre esses dois arcos, ok? Ele vai conseguir ver certinho como é a constelação do Cruzeiro do Sul, tá? Formada pelas estrelas Cubídia, Mimosa, a de Magalhães, ou a Crux, a Intrometida e a Pálida, tá? A gente chama de estrela intrometida a que fica entre a de Magalhães e a Pálida, ok? Atrapalhando a forma de ser uma cruz, tá? Aqui nessa tabela, tá? Com datas e horários, tá? A gente consegue ver dias ao longo do primeiro semestre do ano, tá? Em que as estrelas no céu, ou seja, a constelação verdadeira do Cruzeiro do Sul, estarão alinhadas completamente com esse dispositivo, ok? É um fenômeno bem legal da gente observar aqui do observatório. Pessoal, essa é a nossa Rosa dos Ventos, ok? Então, ela foi sempre muito utilizada ao longo de toda a nossa história, tá? Por navegação e entre outras coisas muito necessárias no nosso dia a dia, como achar os pontos cardeais, tá? Ou como achar a direção dos nossos pontos cardeais, tá? Pra gente aqui no observatório, eles são essenciais para localizar as estrelas no nosso céu noturno, ok? Pessoal, essa é basicamente uma linha do tempo da formação dos astros, tá? A partir da fase cósmica, tá? E depois a evolução da vida
da Terra, tá? Então, se vocês conseguirem vir daqui no observatório, a gente tem muita coisa para explicar para vocês, tá? É muita história, tá? Muitos anos, milhares de anos, até a gente chegar aonde estamos, tá? Com astronautas viajando cada vez mais e percorrendo o espaço. Pessoal, esse é o dispositivo que a gente chama aqui no Observatório de Telúrio, tá? Foi um projeto de um professor aqui da USP, tá? Ele nos ajuda muito, tá? Em relação com a didática de explicar as estações do ano, tá? Ou seja, como elas funcionam. Então, ele é composto aqui por uma representação do Sol, tá? E por uma representação do nosso planeta Terra. Tá? O movimento de translação, que é a volta que a Terra faz em torno do Sol, é o que nos dá as estações do ano, tá? E dura em torno de aproximadamente 365 dias. Devido a essa translação, tá? E a esse eixo de inclinação da Terra, tá? Inclinado de 23 graus e meio, a gente tem as estações do ano. Para conferir mais detalhes sobre essa explicação, venham visitar o observatório. Bom, esse dispositivo ele chama lunar, ok? Então, como o nome nos lembra, tá? A gente vai estudar principalmente as fases da Lua e os eclipses, tá? O eclipse solar, tá? E o eclipse lunar. A próxima fase é a fase da quarto crescente, ok? Onde ela fica apenas metade iluminada, tá? O quarto do nome é porque apenas um quarto dela está iluminada, tá? Já que o outro lado da Lua a gente nunca vê. O porquê, venham conferir aqui no observatório, ok? Então, crescente, porque a partir da Lua nova a gente não conseguia ver ela no céu, no nosso céu, ok? E na fase de quarto crescente, o brilho dela aumentou, tá? Pessoal, esse então é o eclipse solar total, tá? O que acontece? A fase da Lua precisa ser a de Lua nova, por causa da posição desses três astros, ou seja, por causa da posição do Sol, da Lua e da Terra, ok? Aqui, o tamanho aparente da Lua nesta fase é suficiente para cobrir o Sol completamente, tá? Deixando apenas um brilho ao seu redor, que a gente chama de coroa, ok? O próximo é o eclipse lunar total. Agora, o que acontece, tá? A Lua, que precisa ser na fase de Lua cheia, tá? Entra na sombra que a Terra projeta no espaço, ok? Quando ela faz isso, tá? A gente enxerga a Lua como se ela ficasse num tom avermelhado, tá? Que é o que as pessoas conhecem por Lua sangrenta, tá? Bom, aqui estão alguns dos telescópios que a gente usa para observação noturna aqui no observatório, tá? De sexta, sábado e domingo, das 8 às 10 da noite, tá? Esse é um telescópio que a gente usa aqui no observatório, que é um refletor, tá? Composto por espelhos, ok? Ótimo para ver nebulosas e aglomerados, tá? Esse é um telescópio alemão, tá? Chamado de Zeiss, ok? Composto por lentes, ou seja, ele é um refrator, tá? Muito bom para observar os planetas e a Lua, assim como aquele que está aqui no cantinho, tá? É uma Skywatcher, tá? Também é um refrator. Pessoal, essa é a nossa conhecida sala solar,
tá? Onde fazemos projeção do sol aqui nessa tela que está atrás de mim, tá? Fazemos projeção do sol através desse dispositivo, tá? E através de um feixe de luz do sol que passa por aqui e reflete, ok? Daí então a projeção é feita aqui, dentre outros instrumentos que temos aqui na sala, tá? Vamos passar por cima mesmo para estar convidando vocês a comparecerem aos domingos solares, ok? A cada 2 domingos do mês a gente abre o observatório das 10 ao meio-dia ou das 2 às 4 da tarde, tá? Só para observação do sol e das manchas solares, tá? Esse é um dispositivo que a gente chama de parede meridiana. O que acontece, tá? Quando tá em tempo de sol, tá? E os feixes dos raios do sol conseguem fazer a prefeitura aqui em cima, tá? Eles vão se sobrepor em alguma dessas marcas que a gente tem aqui nessa linha meridiana, ok? Então, através da posição do sol, tá? E através dessa posição desse feixe de luz, a gente consegue identificar em que dia, tá? E mês estamos. Ou conseguimos identificar quando estamos em equinócio ou em algum solstício, ok? É basicamente isso. Depois ele voltou muito melhor, tá? Ainda está sendo feita uma instalação para mexer nele em forma de coordenadas através de um computador, tá? Por enquanto está sendo comando manual mesmo, tá? Aqui a gente tem um motor de gelo, tá? Que a gente pode ligar, tá? Para o telescópio ficar acompanhando o astro que está apontado, ok? Porque todos os astros fazem um caminho no céu noturno, assim como o céu diurno. Aqui do Observatório de Eclipses Rio, aqui na USP São Carlos, Campus 1, ok? Aqui é onde acontecem as palestras dos monitores, tá? Ministradas pelos monitores, aos sábados à noite, tá? Quando acontecem as visitações noturnas, ministradas pelos monitores aqui do observatório, tá? E eu apresentar a vocês, né? O Jorge Onel, físico, que trabalha aqui no observatório há vários anos. Bom, espero que sempre aproveitem a oportunidade de visitar o observatório, o ambiente e as facilidades que foram criadas aqui dentro são exclusivamente para entretê-los na parte de astronomia. Então, procurem usufruir melhor do que nós temos aqui dentro. Obrigada, Jorge. É isso, pessoal. Venham, compareçam aqui ao nosso observatório.
E o legal, a gente aprende astronomia se divertindo, vendo os nossos dispositivos e aprendendo na prática como que alguns eventos astronômicos funcionam. Então, ó, um local aberto ao público, vem pra cá com seus amigos, traz sua família, vem aqui aprender se divertindo. Lembrando que o observatório ele funciona de sexta a domingo, das 8 às 10 da noite, para observação noturna. Nós temos os domingos solares, todo segundo e quarto domingo. Eles são os domingos solares, das 2 às 4 da tarde, e também aberto para visitação para a gente observar o sol. E toda sexta-feira, das 2 às 5 da tarde, projeto Jardim do Céu da Terra, projeto que eu e a minha colega Carol, que esteve apresentando os dispositivos para vocês, nós é que coordenamos esse projeto. Então, vem para cá. Então, olha, se você não sabia nada sobre o observatório, agora você sabe. Valeu!